E aí, pessoal, João Alves do canal Saúde em Construção. Quero convidar vocês para assistir essa super palestra com a doutora Luciana Scaliuzzi, para vocês entenderem como é importante cuidar do intestino. Vocês sabiam que o intestino é muito mais do que vocês pensam? Então fica até o final, assiste essa super entrevista, que a doutora Luciana vai dar dicas importantíssimas para a gente ter saúde, equilíbrio e mais vida. Bora assistir! Comecei a descobrir que existe junto comigo um órgão que é maravilhoso e fantástico, né? E que esse órgão faz a gente ter mais saúde ou menos saúde. E que para mim não era tão importante assim, né? O intestino é nosso segundo cérebro, né? E eu cada vez mais estou estudando mais sobre o intestino. Hoje o intestino tem mais conexões neurais com o cérebro. É o intestino que produz 90% da nossa serotonina. Vocês imaginam o que é isso? Então, quando a gente está enfesado, né, literalmente, é porque nosso intestino está mal, né, está precisando limpar para produzir a serotonina que a gente precisa para estar bem. E isso me fez começar a estudar, começar a entender, me fez conhecer um alimento maravilhoso que hoje eu uso, né, mas me fez, acima de tudo, conhecer pessoas fantásticas. E assim, eu sou um cara empreendedor e botei como propósito na minha vida estar ajudando pessoas, estar falando com pessoas, e hoje a tecnologia nos permite isso. E hoje, né, a gente tem aí, né, a doutora Luciana Scaliuzzi, né, ela também tem uma história para contar, né, e eu queria que ela falasse um pouquinho, né, dessa caminhada dela, né, o que a levou a estar hoje na medicina, a buscar levar saúde para as pessoas, a ser uma pessoa que não quer tratar a doença, quer cuidar da saúde, né? Conta um pouquinho dessa história, doutora Luciana Scaliuzzi. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Obrigada, João, pelo convite, né? Então, eu hoje, né, fiz a minha faculdade em Petrópolis, né? Formei na Faculdade de Medicina de Petrópolis. E estou seguindo na área de integrativa, medicina ortomolecular, porque é uma medicina que acaba vendo o paciente como um todo, né? A gente tem hoje muitas especialidades, né? Então, assim, às vezes, você olhar só para o órgão, você acaba deixando, né, a desejar nos outros. Então, eu hoje tenho essa visão muito ampla. Na verdade, né, minha trajetória, resumindo aqui um pouquinho, né, comecei, já era da área da saúde, formei em fisioterapia, então trabalhei 2 anos como fisioterapeuta, então essa formação já foi muito importante para eu me tornar quem eu sou hoje, para eu ter o olhar que eu tenho diante dos meus pacientes, né, porque você, na fisioterapia, muitas vezes você vai na causa, né, você vai na causa do problema para conseguir, pelo menos eu como fiz, eu pensava já assim, né, queria tratar a causa do problema dos meus pacientes, então eu já tinha esse olhar, e aí quando eu decidi fazer a medicina, então eu já tinha essa visão de olhar o paciente como um todo e tentar tratar a causa do problema que ele está me apresentando e não apenas ficar enxugando gelo, né? Um exemplo básico, o paciente tem muita dor de cabeça. Dor de cabeça é difícil porque são muitas causas. Mas, por exemplo, eu só receito uma dipirona para o meu paciente, eu não estou resolvendo o problema dele, né? Se o paciente tem insônia, eu dou um remédio para ele dormir, eu não estou resolvendo o problema dele. Eu estou enxugando gelo, eu vou resolver temporariamente aquele problema, ele vai dormir, mas o problema que está gerando a insônia vai continuar ali, o problema que gera dor de cabeça vai continuar. Então, a gente tem que sempre buscar entender de onde está vindo aquilo ali, por que ele está assim. E aí, né, muita conversa, não dá para a gente aprofundar muito aqui. Então, só para deixar assim, né, de forma resumida, o que me trouxe até aqui, né, eu com meu próprio problema de saúde, né, que eu tinha muita dor crônica e muita disbiose, que é o nosso tema principal hoje aqui, também me levou a querer estudar muito isso, né, e para eu me sentir melhor e para eu também poder ajudar pessoas com os mesmos problemas que eu, né. Na época, inclusive, eu procurei um ortomolecular antes de prestar vestibular para medicina, e esse médico já tinha um olhar, assim, totalmente diferenciado, fez uma consulta de mais de 1 hora, conversou comigo pra caramba, para entender de onde vinham meus problemas, minha desbiose, minhas intolerâncias, minha dor, e ele já fez, desde lá de trás, ele já mostrou esse olhar para mim, então ele também me incentivou muito, eu falei, é isso que eu quero fazer, né, inclusive até me presenteou com um livro dele que ele escreveu, que fala da vida, né, não um livro propriamente médico, e ainda assinou a minha futura colega, acreditando que um dia eu já estaria nessa posição que eu estou aqui. Foi uma pessoa que me incentivou muito, esse médico, né? Hoje eu acho que ele já aposentou, não consigo nem encontrar mais ele. Já, né? Doutora Luciana, se você falou aí uma palavra, né, que é o que mais me faz fazer esse trabalho que eu estou fazendo, É. disbiose. Né? Eu sou leigo, né,
estou estudando, já não sou tão leigo como eu era, né? Eu poderia estar falando sobre disbiose, mas eu tenho uma doutora aqui. Então, fala um pouquinho, assim, o que eu quero levar para as pessoas é um entendimento simples para que elas tomem o primeiro passo, como eu tomei lá atrás, de melhorar sua vida, né? Comenta de forma simples o que seria essa tão falada disbiose. Tá, então, você falou uma coisa importante, né? Através da desbiose, eu ter saúde, eu ter doença, algo assim. Realmente, Hipócrates, né? O pai da medicina, falava já há séculos, né? Antes de Cristo, que toda doença, talvez não toda, mas pelo menos a maioria das doenças vem do intestino, né? Então, a desbiose é um desequilíbrio das bactérias, né? Vamos dizer, a desbiose intestinal, no caso, um desequilíbrio de bactérias no nosso intestino. Mas para a gente poder entender melhor, primeiro, né, o que é realmente essa desbiose, esse desequilíbrio, eu preciso explicar o que é a microbiota intestinal, né? Então, aí, só para entender, para que fique mais fácil de entender, a microbiota é o quê? Microbiota é o conjunto de micro-organismos que vivem no nosso corpo. Na verdade, essa microbiota, ela não vive só no intestino, ela está na nossa pele, ela está no nosso trato geniturinário, ela está também no pulmão, ela está no intestino. Então, a maioria da microbiota fica no nosso intestino, né? Cerca de 70%, se eu não me engano, dessa microbiota está no intestino do corpo. E a microbiota é composta pelo quê? Esses micro-organismos são bactérias, em sua maioria, vírus, fungos. Então, assim, a gente tem um conjunto de micro-organismos que vivem em simbiose, ou seja, eles estão ali num equilíbrio e eles têm uma função ali. Eles estão ali porque eles têm que estar aqui no nosso corpo com uma função, inclusive, de proteção, enfim. Eles estão ali, no intestino tem bactérias que produzem, por exemplo, a nossa vitamina B12. Então, elas são boas pra gente, essas bactérias. O problema é que a microbiota, ela tem, falando das bactérias, que é o principal, né, a maioria desses micro-organismos, nós temos as boas e as ruins, né? As boas são bactérias fermentativas, que vão ser responsáveis por a gente conseguir absorver os nutrientes do que a gente come, do que a gente suplementa. E as ruins são putrefativas. Então, a palavra, né, putrefativas de podre, né, já mostra que não é uma coisa muito boa, mas elas estão ali e elas precisam estar ali, elas têm também um papel delas importante. A gente não tem que zerar essa bactéria, ela precisa estar ali também, só que em menor quantidade. Essas putrefativas vão degradar alimentos que a gente come que não são saudáveis, né? Enfim, elas liberam toxinas quando elas estão trabalhando, elas liberam toxinas, então elas acabam inflamando, trazendo um problema ali, né, no nosso intestino. Então, só uma dúvida. Eu vou aos pouquinhos te cortando, porque a minha dúvida pode ser a dúvida de todos. Claro. Né? Bactérias boas e ruins. Eu falava muito nisso. E eu estou evitando falar porque eu descobri que todas são importantes. Sim. Não é isso? O que acontece é que hoje, pela essa vida louca que a gente vive, por comer a comida ruim que a gente come, a gente está em maior número as bactérias putrefativas, que a gente chama de ruins, não é isso? E aí há esse desequilíbrio e gera todo esse processo, né? Então, todas são boas, não é? Boas não, todas são importantes. Necessárias. Necessárias, isso. Isso. E aí, no caso, exatamente isso. Então, quando você passa a ter um desequilíbrio, o ideal era que a gente tivesse mais boas e menos ruins, né? Mais as fermentativas. E acaba que quando a gente entra num desequilíbrio, a gente começa a inverter isso, começa a ter mais bactéria ruim e menos bactéria boa. E aí a gente entra na desbiose. A desbiose é justamente esse desequilíbrio que acontece ali, não só de bactérias, tá, gente? A gente enfatiza muita bactéria, mas os fungos, por exemplo, quem tem muita doença fúngica, muitas micoses, candidíase, são doenças causadas por fungos. Também, muitas vezes você vai estar com muito fungo e pouca bactéria. Os fungos e bactérias também competem ali pelo ambiente, também tem que estar em equilíbrio para você estar saudável, né? Então, alguém já deve ter conhecido, por exemplo, mulheres que fazem muita infecção urinária. E aí, sempre que eu saio de uma infecção urinária, que eu trato lá, tomo antibiótico, trato a infecção urinária, eu abro um quadro de candidíase. Por quê? Porque ela mata as bactérias boas também, todas as bactérias diminuem quando ela toma aquele antibiótico, e aí o fungo se aproveita e faz a festa e prolifera, e aí ela abre um quadro de candidíase. Aí ela entra com antifúngico, daqui a pouco a bactéria sobe de novo, fica num ciclo vicioso, não consegue equilibrar de forma adequada essa microbiota. Tem algum passo simples para quem não precisa dar aquele shot grande, né, para melhorar o intestino? Tem alguma coisa que a gente possa estar fazendo para já regular essa microbiota, essa relação de bactérias? Então, a alimentação é a primeira coisa, né? Mais importante aí. Então, mudança alimentar. Você vai ter que pensar, como que você se alimenta? Se você come muitos alimentos inflamatórios, e aí eu vou citar alguns aqui, você vai ter que reduzir
esses alimentos, né, da sua rotina. Não é cortar, não precisa ser uma coisa muito radical. Muitas vezes vai ter gente que vai ter que cortar mesmo, se for uma pessoa alérgica ou muito intolerante, então vai ter que cortar, mas isso é muito individual. Então, assim, primeira coisa para fazer, né, se você acha que você está saudável, mas você acredita que você tem, assim, um nível de desbiose. Existem exames, né, mas são exames caros, que você vê lá a quantidade exata de bactérias, quais as bactérias que estão, mas isso aí não é todo mundo que precisa fazer. Então, assim, se você desconfia que tem, começa a mudar a tua alimentação e você vai começar a perceber mudanças na sua vida que antes você nem percebia. Por exemplo, uma pessoa que, eu evacuo todo dia, mas as fezes às vezes não estão moldadas, faz um certo esforço, ou estão muito fragmentadas, aquelas, tipo, carneirinho, né, bolinhas. Então, assim, aí de repente, mudei minha alimentação, minhas fezes mudaram, já não faço esforço, já está mais regular, já sai inteira. Então, assim, você vai notar alguma diferença, né? Ou, uma coisa muito comum que aí a pessoa não vê relação com o intestino. Eu andava sempre mal-humorado, estressado, muito irritado, muito sem paciência, e agora eu tô menos enfesado, que é o que você falou mais cedo. E agora eu tô menos. Por quê? Porque tem a relação intestino-cérebro, que é um tema para um outro momento, né? Intestino segundo cérebro seria... Eu posso sair comprando qualquer coisa na farmácia, por exemplo, que hoje em dia tem tanta coisa que estão oferecendo pra gente, eu posso sair comprando qualquer coisa lá, qualquer probiótico, vitamina, qualquer coisa? Aí não seria o caso eu ia chegar aí, mas aí, né, só finalizando a questão do alimento, então você cortando os alimentos, você tirando os alimentos inflamatórios, você já começa a melhorar essa desbiose. Agora, em relação a probióticos, você falou de farmácia, então, na farmácia hoje tem uma série de empresas, né, de laboratórios que estão fabricando vários tipos de probióticos. Aí você vai ver lá, tem 2 cepas lá de bactéria, lactobacillus e bifidobactéria, sei lá de quê. Então, isso aí é uma coisa. Poder pode, não vai fazer mal a ninguém tomar o probiótico. Depende, tá? Isso é muito individual, depende de cada paciente. Agora, falando em alimento, né, uma coisa que a gente tem usado, né, eu uso, você usa, um fermentado é geralmente muito mais poderoso em relação a essa ação probiótica, né, comparado aos probióticos que a gente vê por aí de cápsulas e de sachês. Então, hoje a gente tem sido falado muito da ação dos fermentados, né, hoje a gente vai falar kefir, kombucha, chucrute. E aí a gente conheceu recentemente o Zenko Juice, né? Que é muito mais poderoso, porque ele tem muito mais nutrientes, né? Ele é muito mais nutritivo, são 80 ingredientes. Então acaba que ele tem esse efeito probiótico de forma muito mais poderosa do que os outros fermentados. E o fermentado, ele no caso vai agir, respondendo sua pergunta, poderia fazer para regular? Ele vai agir alimentando bactérias boas, ele vai começar a equilibrar essas bactérias, aumentar as boas e diminuir as ruins, né? Então, quanto mais poderoso esse fermentado, você para pensar, a gente vê relatos de pessoas que usam kombucha, kefir, que às vezes tem às vezes um ingrediente ou dois, e já tem um resultado maravilhoso, né? Então, a gente, na nossa experiência com o Zenko Juice, está sendo muito diferente, muito melhor, porque ele, além de ter 80 ingredientes, né? Que ele vai ser muito mais, ele fermenta por mais tempo. E o tempo de fermentação também torna esse fermentado mais poderoso. Então, na verdade, eu só queria passar para o pessoal a questão de entender o seguinte: hoje o povo japonês é o povo mais longevo que tem, né? Porque eles, ao longo da sua vida, comem os fermentados naturais deles lá, né? Então, entender o seguinte: vamos voltar lá para as bactérias, né? Está desregulada, a bactéria é ruim, a bactéria é boa lá, e a gente vai lá, ajuda com o fermentado, que já está pronto, né? As bactérias, elas voltam a regular, né? Um pouquinho. Mas antes dessa desregulação, a gente estava com uma desbiose e com o intestino inflamado, né? O que acontece quando o intestino está inflamado? E, por exemplo, a gente tem muita toxina. Por quê? Explica um pouquinho essa fisiologia, né, de saber assim, poxa, eu estou com uma psoríase, por exemplo, que é uma doença de pele, né? Por que isso é do intestino? Ou eu estou com uma glicose mais alta, por que isso é do intestino? Ou eu estou com uma artrose, né? Por que isso é do intestino? Explica um pouquinho essa inflamação, como é que isso acontece. Eu vou então, aí para eu explicar isso melhor, a gente faz. Eu preciso entrar num tema que na verdade, não sei se já pararam para pensar, né, que a gente ainda vive uma pandemia aí, que não é mais a pandemia da Covid, né? A gente vive uma pandemia de uma síndrome, né, do intestino inflamado. Na verdade, a gente tem, não sei se todos aqui já ouviram falar sobre o leaky gut, esse termo em inglês significa leaky gut syndrome, síndrome do intestino permeável. Essa síndrome explica, né, dá para responder essa sua pergunta explicando isso. Eu vou abrir uma imagem que fica mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu pegar aqui, inverter a câmera aqui. Então, tá vendo? Como é que a gente consegue entender? Peraí, deixa eu pegar uma caneta aqui.
Por que acontece? Por quê? O que tem a ver o intestino com as outras doenças do corpo, né? Porque a partir do intestino, quando ele inflama, aqui, eu vou trazer aqui a ilustração para ficar mais fácil, né? Aqui, sobre realmente a síndrome do intestino permeável. O intestino, na verdade, ele tem essa função, né, de ser permeável, mas essa permeabilidade tem que ser seletiva. Então, esse lado de cá está retratando o intestino saudável, do lado de cá, o intestino inflamado. Então, mostrando primeiro aqui, o intestino, essas são células da parede do intestino. Isso é um zoom muito, muito aumentado, tá? Da parede do intestino. Então, essas células, elas têm que estar bem juntinhas. Então, quando elas estão bem juntinhas, primeira coisa, antes de eu falar disso, desculpa, a gente tem que não tá aparecendo aqui, uma camada, tipo um muco aqui em cima, que é formado, é um biofilme, formado pelas bactérias que estão ali, que eu falei em simbiose, em equilíbrio. Então, essa primeira camada de bactérias, ela já serve primeiro como um filtro, né, vamos dizer assim, para não permitir que qualquer coisa passe das nossas células para a corrente sanguínea que está passando próximo ali à parede do intestino. Então, quando você começa a comer alimentos muito inflamatórios, eles já começam a destruir aquela camada que está aqui em cima. Então, acabou a camada, acabou a primeira proteção. E aí, fica mais fácil agora, né, das toxinas e bactérias passarem. Porém, se o intestino está saudável, as células estão juntinhas, elas estão, tem tipo uns grampos, que são essas imagens aqui, são as tight junctions, são junções apertadas, que mantêm essas células coladinhas umas nas outras. Então, ela limita o que vai passar e o que não vai. Então, né? E aí, ela deixa passar os nutrientes para a nossa corrente sanguínea, que vão circular por todo o nosso corpo e trazer saúde. Enfim, quando você começa, primeiro, já rompeu a barreira, e depois você começa a cada vez mais ter um desequilíbrio de bactérias, essas células vão começando a inflamar. Primeira coisa é que essas junções se perdem e aí elas começam a ficar separadas. Tá vendo aqui? Então, essas células separadas, afastadas umas das outras, elas começam já a não ter essa barreira tão seletiva, começa a passar para a nossa corrente sanguínea qualquer coisa, inclusive as próprias bactérias, que a gente chama de translocação bacteriana. Então, ela se transloca do seu intestino para a sua corrente sanguínea e vai lá para, por exemplo, seu rim e entra, e você pode fazer uma infecção urinária, uma infecção renal, né, por translocação. Às vezes não veio de lá, de fora, né? Pode ser de dentro do seu corpo mesmo que está em desequilíbrio. E aí, então, além disso, você tem uma renovação celular que acontece a cada 3, 4 dias, essas células morrem, seu corpo rapidamente sintetiza, produz uma nova célula e coloca no local. E aí, se você também tá com uma inflamação, não tá com tudo funcionando direitinho, até essa renovação fica prejudicada e é mais um buraco, vamos dizer ali, uma fenestra para essas toxinas passarem para sua corrente sanguínea. Quando elas vêm para cá, o seu corpo, seu sistema imunológico começa a trabalhar. Então, imagina que você tem lá as células do sistema imunológico que são soldados e o seu corpo chama lá um monte de soldado. Gente, deu problema lá e eu preciso que vocês comecem a trabalhar. E ele começa a produzir citocinas inflamatórias, né? Ele começa a chamar células do sistema imunológico para tentar controlar aquilo ali. Só que nisso que ele às vezes vai chamar essas células, muitas vezes ele abre um quadro de doença autoimune, porque aí as suas células começam a combater o seu próprio organismo, enfim. E ele desencadeia dessa forma, muitas vezes, a psoríase, né, que é muito comum, a gente vê muita gente melhorando de psoríase quando começa a tratar intestino por causa disso. Então, ao mesmo tempo, tem a ligação com o eixo intestino-cérebro, vai desencadear mais depressão, quem tem, vamos dizer, predisposição, né, a entrar em quadros depressivos, muita ansiedade, então, e por aí vai, né, diabético vai acabar descontrolando também a glicemia no sangue, e aí, gente, tem inúmeros exemplos que eu poderia dar. Eu acho que essa imagem aqui ilustra bem essa situação, né. Deixa eu perguntar uma coisa, né? Até aproveitar, assim, olha aqui a importância da gente levar informação, né? Tem adolescente nessa live, né? Parabéns, vocês adolescentes que estão buscando desde agora ter saúde, né? Para viver mais 20 anos do que viveria qualquer pessoa e para não ter câncer, não ter essas doenças que todas as pessoas estão tendo hoje. Parabéns, né? Aí, aproveitando que você está falando dessa inflamação, que é causada pela disbiose, né? E os adolescentes que estão aqui, eles falam assim, mas eu não tenho nada e não vou ter, porque é o que a gente imagina, né? Fala um pouquinho, né, do que essa disbiose ao longo do tempo causa. Tem uma tal de inflamação crônica de baixo grau, não é isso? Que é causada pela disbiose, né? Explicando que começa na idade pequena, né? Explica como isso leva tempo para que quem já está aqui queira mudar, queira desinflamar, e as crianças que estão, os adolescentes que estão aqui entendam que eles estão evitando ter doenças porque não vão ter essa inflamação. Fala um pouquinho para mim. Então, a inflamação crônica é porque a partir do intestino realmente muitas coisas começam, né? Então, se você tem um intestino saudável na infância, como a maioria, né, é o que acontece com a maioria, você ainda tem um intestino saudável. Hoje, tanto que eu acho que os industrializados estão aí, né, em massa e as crianças comem muita
muito alimento industrializado, biscoitos e tal. Mas aí, enfim, quando você começa essa inflamação, que eu expliquei aqui, lá no intestino, e você não trata ou não volta ao equilíbrio da sua alimentação para regular aquilo ali, desinflamar, essa inflamação vai passar, de uma forma geral, para todo o corpo. Então, até os músculos, né, de uma forma geral, quem tem dor crônica, que era o meu caso. Eu fui uma pessoa que, na minha infância, eu comia muito biscoito, comia muito doce, muito açúcar, era uma formiga mesmo. Então, assim, não desenvolvi obesidade, sempre fui muito magrinha, não desenvolvi diabetes, mas eu desenvolvi uma desbiose que eu tô ainda até hoje penando para controlar, entendeu? Então, assim, eu inflamei não só o meu intestino, mas eu inflamei todo o meu corpo. E aí, respondendo, inflamação crônica. Por que que é crônica? Crônica porque ela tá ali, né, meses, anos, já tá ali perdurando por muito tempo. Diferente de uma inflamação aguda, que seria o quê? Uma amidalite, você tem uma inflamação na garganta, uma infecção mesmo de garganta que veio de repente, você trata com antibiótico, passou, é aguda. Você bate o joelho, inflama ali a articulação e aí você fica com ele inflamatório, um anti-inflamatório, uma inflamação aguda, por causa de um trauma que aconteceu ali na hora, né? Agora, a crônica não, ela começa lentamente, tá? E ela não é percebida e ela perdura. Então, por isso é crônica. E ela é de baixo grau porque ela é muito sutil, ela é muito disfarçada, ela não é, né, como a aguda que veio de repente e do nada você abriu um quadro de febre, de um dia para o outro você estava bem e ficou mal. Não, a de baixo grau, no caso, ela é muito sutil, ela não é a gente não percebe ela se instalando. Né? Então, por isso que é baixo grau, você nem percebe. Então, muitas vezes você não relaciona essa inflamação crônica de baixo grau com os problemas que você tem. Ah, eu tô uma pessoa que tem muita indisposição, não, sabe, anda sempre cansada, eu não era assim, e agora eu tô sempre com preguiça para tudo. Ela pode estar inflamada, e muitas vezes ela está inflamada e não sabe. E aí ela tem que tratar essa inflamação, né, diferente, não é com anti-inflamatórios, aí a gente tem uma série, né, de suplementos hoje, né, na ortomolecular, a gente aprende muito isso também, e que podem estar equilibrando, assim, desinflamando o nosso corpo, são naturais, fitoterápicos, vitaminas, minerais, então assim, são muitas coisas que a gente pode estar fazendo para desintoxicar e desinflamar esse organismo, né? Então, a gente está lidando aqui, eu aproveitei que tem os adolescentes para falar um pouquinho disso, mas tem pais de adolescentes, tem tios de adolescentes, tem pessoas que estão aqui que conhecem muitas crianças e adolescentes. Então, assim, hoje, o que está acontecendo hoje, você falou que a gente ainda está com a epidemia, né? E essa epidemia, se é crônica de baixo grau, é porque lá pelos meados de 1990, 2000, né? Há 20, 30 anos atrás, a gente começou um processo de má alimentação, de estresse, de coisas que nos fazem mal. E hoje, na nossa idade, quem está tendo problemas é por conta daquilo, né? Mas os adolescentes hoje estão com uma alimentação muito pior do que esse processo. Esse processo está cada vez pior. Então, eu estaria errado em dizer que as pessoas hoje com 50, 60 anos que estão tendo problemas sérios por causa da alimentação, desses últimos 30 anos, as crianças hoje com 15 e adultos com 20 anos, vão ter isso muito mais cedo, então. Muitos problemas mais cedo. Se não cuidar, é tendência, sim, com certeza, né? Inclusive, eu vejo, assim, muita criança, porque hoje é difícil eu pegar 12, 13 anos, né? Quando eu trabalhei no outro ambulatório, eu já atendia crianças de 12, 13 anos já diabéticas e deprimidas, quase hipertensas, às vezes, que era uma coisa assim, eu ficava, meu Deus do céu, criança. Então, assim, porque já tá tudo errado desde cedo, né? O problema é que também, assim, depois da pandemia, muita coisa, da pandemia da Covid, falando agora, muita coisa pior realmente foi. É um vírus que tem uma proteína que inflama muito o corpo, a proteína spike, né? Então, assim, realmente trouxe uma inflamação geral para todo mundo. E aí eu pego muito essa queixa no consultório. O paciente fala, acho que o que mais a gente pega, né? Dor também, dor de cabeça, mas o principal, ansiedade, indisposição, insônia. É uma coisa assim que tá demais. E aí o que eles falam? Mas isso foi desde a pandemia para cá. Antes da pandemia não era assim. Então, assim, as pessoas não entendem, muitas vezes os médicos não entendem que esse paciente está todo inflamado. E aí acha, não, mas esses exames estão todos normais, porque olha para aqueles valores de referência e está tudo dentro do valor, mas existe um valor ideal, né? Dentro do valor de referência existe também um valor ideal, né? Eu não vou me contentar com uma vitamina D de 22, porque o valor de referência diz que entre 20 e 30 está normal, né? Até esse valor de referência é contestável, mas enfim, isso é um assunto para um outro momento. Então, assim, e aí os médicos olham, mas seus exames estão todos normais, mas a pessoa sai desiludida da consulta, porque, poxa, mas eu não tô normal, porque eu não era assim. E aí, às vezes, chega no meu consultório e eu explico isso e a pessoa fica, meu Deus, nossa, enfim, alguém para me explicar o que está acontecendo comigo. A pessoa está toda inflamada. Você falou da microbiota e dessa desinflamação, né? A gente falou de fermentados, né? Isso são complementos. Mas o que a gente poderia, por exemplo, o que a gente poderia, já de imediato, né?
porque mudança alimentar é muito difícil. Eu falo por mim, né? Eu já melhorei muito a minha alimentação. Cada vez que eu estudo, eu tento melhorar mais. Então, é uma relação de entender o problema e realmente decidir mudar, né? Mas existem alguns alimentos, assim, mais rápidos. Eu poderia falar aqui, mas eu quero ouvir da tua boca, né? Esses alimentos que a gente já poderia começar a diminuir, cortar emergencialmente para desinflamar. Você tem noção, para avisar o povo todo aqui, ó, precisamos diminuir muito isso ou evitar consumir isso? Tem alguns alimentos que podem ser parados? Primeiro de todos, eu já mencionei que é o açúcar refinado, principalmente, né? O açúcar é muito inflamatório. Então, não é igual às vezes eu falo, eu sou magrinha, aí eu falo, ai, mas eu não vou comer esse doce, essa sobremesa hoje, ai, não acredito, não vou comer esse doce. Ah, mas você é magrinha, você pode. As pessoas acham que por ser magro pode comer doce. Não é assim, é um alimento inflamatório pra caramba, e principalmente para quem tem desbiose, piora tudo. Então, o primeiro deles é o açúcar refinado. Quanto mais refinado, pior. Então, né, e hoje, se você está comendo um sorvete, ele não está ali refinado, não é o pó, mas ele foi usado o açúcar, né, industrializado para adoçar aquele sorvete. Um biscoito recheado, mesma coisa. Enfim, o açúcar é o pior de todos, né? E aí, botando assim os três piores, vamos dizer, o açúcar que é o primeiro, o glúten, o trigo. O trigo hoje, ele é muito diferente do trigo de antigamente. Ele já sofreu muitos processos aí de muitas alterações. Ele é muito inflamatório. Então, ele também é um alimento inflamatório. Claro que assim, sempre vai ter gente que vai comer, não vai sentir nada, não vai passar mal. Mas, assim, de uma forma geral, mesmo, você não precisa ser alérgico ao trigo ou intolerante para ele te fazer mal. Então, se você come em excesso, ele acaba fazendo por ser um alimento muito inflamatório. Isso eu não vou aprofundar muito aqui, mas isso tem explicação científica por causa do peso molecular daqueles alimentos que, dependendo se tem mais de 100, enfim, ele já começa a destruir, esses alimentos inflamatórios já começam a destruir aquele biofilme que eu falei das bactérias ali. O açúcar é um, que pelo peso molecular dele faz isso, o trigo faz isso, e o terceiro é leite e derivados, tá? Leite e derivados, a proteína caseína do leite que é o problema ali da inflamação, também tem um peso molecular que vai destruir aquele biofilme, vai começar um desequilíbrio de bactérias, né? E eu não sabia, esses dias eu estava assistindo, né, um outro médico falar sobre isso, ele falou do amendoim, que também eu já tinha ouvido falar que o amendoim também não é legal, mas ele falou disso também, que também é um alimento que desequilibra, também é muito inflamatório. Que mais? Mas os três principais são esses: o açúcar, o trigo, né, que é o glúten, e o leite e seus derivados. Ele falou também de milho, que hoje também, enfim, até quando você pensa então o bolo é de fubá, pode, né, de trigo. Também tá lá, assim, também tá muito modificado o milho hoje, né, a soja. Então, assim, não, leite é de soja. Pode, não, também não é muito legal. Então, assim, hoje os alimentos não estão muito saudáveis mesmo, né, tá difícil Fora, realmente. fora que os alimentos também têm muito aditivo químico, né? Para eles poderem ser produzidos. Então, assim, é muito difícil essa mudança. Mas entender que a gente pode melhorar de alguma forma, né, e buscar soluções é muito importante. Né? Eliminar algumas opções. Né? Por exemplo, eu tomava o café, uma xicrinha de café com 3 colheres de açúcar. Né? Hoje eu já diminui para 2, para 1. Né, tento fazer isso, já estou tendo uma consciência sobre essa mudança. Né? A gente, por exemplo, ainda assim, não tem que ser radical em nada, né? Mas, por exemplo, em vez de eu comprar durante a semana dois sacos de pão de forma, né? Eu passo a comprar um saco de pão de forma e compro tapioca para fazer a tapioca, né, com ovo. Então, é uma mudança lenta, mas que tem que começar a ver essa mudança. A utilização de fermentados, qualquer que seja, né, cabe a cada um escolher o que faz, mas para poder alimentar, né, demais. Tem até um amigo do Davi, que é meu filho, que está comentando aqui, isso aí, ó, minha mãe fala para que café agita muito. Claro, se for tomado demais, ainda mais com açúcar, né, como é que isso não vai acontecer? Né? Então, assim, a gente tem que evitar os excessos. Né? O adolescente vai parar de comer um hambúrguer? Não vai. Só que todo dia ele quer comer hambúrguer, quer comer o enrolado de presunto e queijo que tem glúten. Então, é diminuir o que a gente hoje se alimenta e tentar desembalar. A gente fala que hoje a gente come muito embalado. Desembalar menos e descascar mais. Voltar a comer frutas. Né? Isso já seria um passo importante para a gente para informar. Aqui o Ricardo está falando aqui, ó, da soja, a única coisa boa é a fermentada. Tem o natô, né? O natô
também é um fermentado. Então, assim, tem várias opções para fazer isso. Pode falar. Comentar isso mesmo, que dá para deixar claro que eu falei, esses alimentos são cortar da sua vida, mas é cortar da sua rotina alimentar. Então, claro que se você quer ir numa festa de aniversário de alguém, e as festas são, sei lá, uma vez ou outra, se bem que os adolescentes todo fim de semana tem uma festa, né? Mas assim, uma festa, você vai comer um pedaço de bolo para te satisfazer naquele dia, ok, não tem problema, né? Claro que isso, mais uma vez, é muito individual, se é uma pessoa que é alérgica, realmente não vai poder. Mas assim, a pessoa sair uma vez ou outra da rotina, tudo bem. A questão é tirar da rotina esses alimentos muito inflamatórios, né? Eu queria comentar, você falou um negócio aí, doutora Luciana, que você está atendendo muito adolescente como é que é? Você não falou depressão, ansiedade mais. Isso pode ser causado pela disbiose? Sim, com certeza, né? Então, inclusive adultos também, ultimamente também tem tido essa queixa, né? Muito frequente, e aí os médicos começam um antidepressivo, mas não se preocupam em pesquisar nos exames de rotina se tem marcador inflamatório, entendeu? Então, assim, as crianças já estão também sofrendo muito isso, e tem tudo a ver. Por quê? Porque isso eu acho que até nem é um tema para hoje, mas de forma muito resumida, tem essa relação do intestino-cérebro, que eles se comunicam por meio do nervo vago, né? Esse nervo, ele passa informações diretas do cérebro para o intestino, do intestino para o cérebro, e as vias, né, são maiores do intestino para o cérebro do que do cérebro para o intestino. Tá? O cérebro comanda muito o cérebro, o intestino comanda muito o cérebro também, diferente do que isso tem sido visto agora, estudado muito agora. Então, quando você está com o intestino desregulado, você tem um desequilíbrio na produção da serotonina, que acho que você comentou aqui no início, né, 90%. Uhum. E a serotonina é o quê? Ele é um hormônio que traz é um hormônio do bem-estar, do prazer, um hormônio que te faz se sentir bem, se sentir feliz, bem-humorado. Então, quando você está com o intestino comprometido, você não consegue produzir essa serotonina, existe toda uma explicação bioquímica que eu não venho ao caso aqui, você não consegue chegar na formação final desse hormônio, você acaba que fica deprimido, né? A serotonina muito baixa vai te deixar para baixo, vai te deixar deprimido e ansioso também. Então, tem essa relação do problema da produção da serotonina, entendeu? E aí, se você começa a desinflamar, você consegue naturalmente voltar a produzir, seu corpo consegue voltar a produzir e equilibrar a parte emocional. O medicamento ali, eu não sou contra, de jeito nenhum, também faço, também prescrevo. Ele tem o papel dele, mas não é ele sozinho que vai tratar, é mais um exemplo de enxugar gelo. Você vai, quando está numa depressão grave, numa ansiedade muito intensa, você vai ter que entrar muitas vezes com um antidepressivo para tirar a pessoa daquele quadro muito intenso, mas não pode parar por aí. Esse remédio ele tem que ter início, meio e fim. Não é para ficar, não é para manter, é para tirar a pessoa daquele, né, daquele... E aí você entrou num tema muito importante, né? Do mesmo tema, microbiota intestinal e disbiose, né? Hoje, assim, eu pergunto para vocês podem até responder, botar a mãozinha. Onde vocês moram? Tá fechando um monte de loja, tá abrindo um monte de farmácia? Né? Quem puder interagir aqui, né? Só para a gente entender o problema que é hoje a medicação em relação à nossa microbiota. Vocês estão percebendo que tá muita farmácia abrindo cada vez mais, uma do lado da outra, 4 juntos no mesmo lugar? Como é que se vende tanto remédio? Né? E aí é porque eu vou fazer um comparativo com as bactérias boas e ruins do nosso intestino. Cada vez se vende mais remédio. Então, cada vez mais bactérias ruins vão aumentando. Cada vez se passa mais remédio para tratar, e aí você me diz se eu estou errado ou não, né? Para tratar não a causa, né? Para remediar um problema. Só que é tanto remédio que esses remédios no nosso organismo, e principalmente no nosso intestino, eles destroem a nossa microbiota. Eles são um dos causadores da disbiose, né? Principalmente os antibióticos, porque como eu dei exemplo antes, o antibiótico mata todas as bactérias que estão ali. E aí ele desequilibra. Então, os anti-inflamatórios também. Corticoide, os pacientes compram. O antibiótico ainda tem um certo... Mesmo assim, tem muita farmácia vendendo antibiótico sem receita, mas o antibiótico ainda tem um certo controle que tem que ter a receita. Mas o corticoide não tem que ter receita. Os pacientes compram a prednisona, predsim, né? Cara, toma à toa, começa a espirrar, uma gripe, cai no corticoide. Então, o corticoide também é péssimo para desequilibrar isso aí, para as bactérias e causar desviação. Então, os remédios também são causadores disso aí, entendeu? Alimentos principal, mas os remédios também atrapalham muito. Olha como tem que haver uma mudança de pensamento, né, da melhoria da alimentação,
né, da diminuição da quantidade de remédio que a gente tem e da melhoria da qualidade de vida. Né? Eu tenho um exemplo da minha mãe, né, que quando conseguiu resolver o problema de síndrome do intestino irritável, né, ela já se alimenta bem, já cuida bem do intestino, já está com um nutricionista, e nada resolvia o problema do intestino irritável dela. E aí até que ela começou a consumir esse fermentado que a gente consome também, e melhorou. Né? Eu estou falando isso por causa da relação remédio-problema. Né? Foi ela melhorar que ela parou de comprar remédio para dor de cabeça, ela começou a dormir melhor. Né? Então, começa a diminuir uma relação remédio-saúde que a pessoa passa a entender que, cara, o que está me fazendo mal, além da má alimentação? O tanto de remédio que eu estou tomando. Então, tem até uma frase, né, que o nosso alimento seja... que o nosso remédio seja nosso alimento seja o nosso remédio, né? Porque a gente realmente está no momento em que a gente precisa ter consciência. Né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa consciência, o que as pessoas precisam procurar, se existe algum nutricionista. Assim, a gente sabe que nutricionista, médico, fisioterapeuta, já existe um bocado deles que são da linha integrativa, que buscam a saída, a saúde, né? Imagina que eu estou aqui, né? A gente está nessa live, e assim, você precisa dar um conselho, né? A gente já falou bastante, mas você precisa dar um conselho para que, a partir de hoje, eu possa ter a consciência de mudar. Então, qual seria esse teu conselho, né? Mais ou menos o que eu falei sobre alimentação, principalmente, né? A consciência vai começar, estilo de vida, na verdade, né? A pessoa tem que entender que ela tem que ter uma mudança de estilo de vida. Os conselhos que eu dou sempre para os meus pacientes, eu falo, eu vou corrigir isso aqui, sua vitamina D que tá baixa, tua B12, vamos começar a suplementar. Mas, assim, não adianta, o médico não vai fazer milagre, não adianta eu te dar os suplementos se você não fizer a sua parte, que é mudar o seu estilo de vida. Então, eu falo muito sobre estilo de vida, começando pela alimentação. O que você coloca para dentro pode te fazer bem, como pode te fazer mal. Então, você não, tem uma frase assim, é o que você come. Não é só o que você come, é o que você come, o que você absorve, o que você digere, o que você, né? Então, assim, isso tem que partir do paciente, primeiro, a vontade de mudar. Então, assim, se ele se alimenta mal, vai mudar. Se ele toma muito remédio, né, de forma que automedica demais, ele tem que começar a pensar, para passar por um médico, para entender se realmente precisa daquela medicação. Se ele, o sono também está muito ruim. Tem a higiene do sono que a gente pode tentar fazer antes de entrar numa medicação para dormir, inclusive, né? Começar a apagar as luzes quando chega 8, já começar a manter a casa numa certa penumbra, né? Menos luminosidade, menos celular, menos tela, menos luz branca acesa. Ler um livro, de repente, em vez de ficar no celular, porque aquilo já vai te estimulando a produzir o hormônio do sono, que é a melatonina. Então, tentar atividade física, outra coisa importante, né? Falando em estilo de vida, né? Fazer uma atividade física. Enfim, eu explico muito isso para o paciente, que ele precisa ter a consciência de que ele tem que mudar para ele começar a ter uma melhora na saúde dele, né? E é isso, assim, a alimentação é a primeira coisa, né? Falando aqui, voltado para o nosso tema de hoje, que é a desbiose, é o principal, né? Mas todo o resto também é importante. Se você tem um problema também que te deixa ansioso, aí depende, é mais difícil às vezes. Você vai precisar, às vezes, de uma ajuda de um psicoterapeuta para lidar com aqueles problemas. Mas aí o paciente também tem que querer buscar esse profissional, enfim. São os conselhos que eu dou, geralmente são esses, né? Atividade física, né? Alimentação, atividade física, o sono que você falou, né? A garotada que está aqui assistindo a live, né? Menos tela, né? A gente já sabe que essas telas hoje são os vícios da atualidade, então menos tela. A gente ter a consciência de dormir. Antigamente a gente chegava 8, 9 horas, já tinha que dormir. Né? Então o hormônio que você falou, né, era produzido, o hormônio do sono. Então tem que haver a consciência da mudança, essa consciência tem que estar em todos nós. Somos poucos ainda, tá, gente? Mas eu quero que a gente possa construir um grande grupo de pessoas que vá fazer a mudança de consciência. Que o mais difícil acho que vai ser isso, né? A mudança de consciência das pessoas. Não está sendo fácil a gente fazer essa roda girar, né? Mas olha só que pessoas maravilhosas que já estão aparecendo para a gente mudar. Procurem sempre bons profissionais, né?
procurem profissionais que queiram cuidar da saúde e não da doença, né? E tenham a consciência de que dá para a gente melhorar, né? Vamos divulgar para cada vez mais pessoas. Obrigado, doutora Luciana, né? Dá um oi para todo mundo aí, para o pessoal também ficar feliz. E a galera que entrou, obrigada aí todo mundo, né, por ter vindo assistir, por estar participando aí. Obrigado, pessoal. Um grande abraço no coração, beijo no coração de vocês, tá bom?